Seja adorado, Jesus. Seja glorificado o teu nome. Só o Senhor nos sonda. Só o Senhor retira os espinhos. Só o Senhor tem o poder de nos fazer humildes. Coisa que nós não somos. Nós precisamos do teu Espírito. Precisamos que seja derramado abundantemente o teu Espírito sobre nós. Precisamos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Oh, Deus Santo. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. O profeta Isaías declarou isso. E quando ele viu o Senhor, ele reconheceu quem era. Ele reconheceu que habitava um povo de lábios impuros. Ele mesmo era um homem de lábios impuros. E ele disse: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Oh Deus. Ele viu o Senhor quando ele entrou no templo. Ele viu o Senhor quando ele entrou na casa de oração. Não despreze, não menospreze. Esteja aqui, esteja aqui. Ele ainda se manifesta dentro da sua casa. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Eu vi a glória do Senhor. Busquei socorro no Senhor. Estou aqui, humilde, quebrantado, pois ouvi tua doce voz, Senhor. Estou aqui, humilde, quebrantado, pois ouvi tua doce voz, Senhor. Cante isso mais uma vez, para a gente encerrar. Estou aqui. Estou aqui, humilde, quebrantado, pois ouvi a doce voz, Senhor. Pois ouvi tua doce voz, Senhor. Pois ouvi tua doce voz, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Peça a Deus para ouvir a voz dele. A voz dele. Que todas as outras se calem. A voz dele. Quero ouvir a tua voz. Preciso ouvir. Jesus.
ouvir tua voz. E assim saberemos o que é estar humilhado diante de Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Derrama sobre nós, Senhor, abundantemente. Manifesta-te, Espírito de Deus. Precisamos de ti, Senhor. Nós não sabemos nos humilhar. Só estaremos em humilhação, em quebrantamento, quando ouvirmos a tua voz, quando houver um avivamento genuíno, um avivamento de verdade. Precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento. Precisamos te servir melhor, Senhor. Precisamos honrar o teu nome, a tua casa. Oh Deus Santo, ajuda-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há nenhuma palavra na Bíblia dizendo ser pecado desprezar o culto. Não há nenhum texto bíblico que diz grande pecado comete aquele que despreza o culto. Não há nada relacionado a isso. Porque na verdade é pior. Penso que seja pior do que pecar. Porque é desonrar o sangue de Jesus. Desonra. Não se contente em assistir na sua casa. Cristo purificou o templo para que estivéssemos aqui. Cristo faz questão de estar no templo e faz questão que seus discípulos estejam no templo. Ele faz questão de congregar o seu povo. Cristo ensinava no templo. Cristo ainda está falando dentro do templo. Quando Isaías entrou no templo, aquele ano difícil, ano da morte de um rei que era temente a Deus, o rei Uzias. E quando Isaías entrou no templo, quebrantado, porque pensou: meu Deus, Senhor, precisamos do teu socorro. E a palavra de Deus diz que foram só as orlas das vestes do Senhor que encheram o templo. E Isaías é quebrantado. E Isaías, aí sim, consegue se humilhar diante de Deus. Para nos humilharmos diante do Senhor, nós precisamos da intervenção dele. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. O devido uso dos dons espirituais.
devido uso dos dons espirituais, diz o versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus impartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, como muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua orientação diante do culto. Para nós, Senhor, estabelece para nós, ó Deus, o Teu padrão, para que vivamos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Te peço, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Nós precisamos aprender algo que a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos ensina. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Precisamos aprender quem somos nós. Quem somos nós? Nós temos dificuldades de chegar a uma conclusão acertada de quem somos nós. Haja vista o que acontece hoje nas músicas e o que acontece hoje em vários lugares onde o homem está sendo colocado no centro. Isso significa que esse culto vai mal, e isso significa que nós estamos indo muito mal. Porque nós ainda não aprendemos a nos humilhar. Quando o Espírito de Deus é derramado, quando há um avivamento, meus irmãos, a igreja se humilha, se quebranta, se prostra. As pessoas não vêm para a igreja se humilhar. As pessoas já vêm para a igreja humilhadas. Quando o Espírito está fluindo, quando o Espírito está avivando, isso acontece de forma natural. O que o autor aqui de Romanos, que é o apóstolo Paulo, está querendo falar com a igreja de Roma, é que eles precisavam ser moderados, equilibrados, contidos, ver exatamente o que estão fazendo para não exagerarem, não copiarem as coisas do mundo e não serem semelhantes aos cultos romanos, dentro do panteão romano, e não querer fazer do culto ao panteão romano um culto ao Deus vivo. É completamente diferente. Não se poderia tratar do mesmo jeito. Por isso aqui ele fala sobre o devido uso dos dons. Não é da maneira que eu quero. Os dons não são para ser usados a minha livre escolha, de acordo com o meu livre pensamento, meu livre propósito. Muito pelo contrário, os dons estão todos eles submetidos ao Espírito, assim como toda a carne está submetida ao Espírito, assim como todos nós temos que estar submetidos ao Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 3, baixe sua bola. Você não é exclusividade. Quando nós fazemos a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, ele diz, meu Pai. Como que Jesus diz? Pai nosso. Se o meu povo, Deus falou quando Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Deus falou a Salomão, Deus falou direcionado ao seu povo. Ele não falou para uma pessoa exclusiva. Você não é o ouro puro de Ofir, meu irmão. Você não é exclusividade.
Nós, quando entramos no nosso quarto e mantemos comunhão íntima com Deus, pessoal, particular, sim, ali nós estamos num momento exclusivo com Deus, mas a igreja é a unidade dos membros do corpo. Isso significa que nós precisamos entender que nós não somos exclusividade, não somos só nós que ficamos doentes, não somos só nós que sofremos, não somos só nós que passamos por dificuldades, por isso precisamos baixar a bola. Jó capítulo 42, você pode abrir a sua Bíblia lá? Precisamos nos humilhar. E Jó tem uma palavra de humilhação muito importante. Jó, antes do Salmo, capítulo 42, é o último capítulo. O versículo 5, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que acontece depois que Jó conhece a Deus profundamente, depois que Deus se manifesta, Deus fala com Jó. Jó 41 é Deus falando com Jó. Deus fala com Jó. No 40, 41, Deus começa a tratar com Jó, Deus começa a falar com Jó, e aí a conclusão que Jó chega é única. A conclusão que temos que chegar, quando Deus fala conosco, é confessar nossos pecados, confessar a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa arrogância, a nossa prepotência, confessar que nós pensamos ser muito mais do que somos. Não pense de si além do que convém. Olha o que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o versículo 6 é a resposta: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso ego não se eleva, muito pelo contrário, ele se abaixa. Quando nós ouvimos a voz do Espírito, o nosso interior se curva diante do Senhor. E não fica mais altivo. E não fica buscando cargos. E não fica buscando títulos. Muito pelo contrário. Nós buscamos cada vez mais reduzir de tamanho. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. Mas isso não é uma realidade sem o Espírito de Deus. João Batista está cheio do Espírito de Deus quando ele faz essa declaração. Aliás, João Batista está cheio do Espírito de Deus desde o seu ventre. Isabel é uma mulher cheia do Espírito de Deus. Zacarias é um homem cheio do Espírito de Deus. Se você acha que criança no ventre, já foi comprovado, eu creio que com muito menos tempo que isso, já foi comprovado que crianças a partir da sexta semana, se eu não me engano, sexta semana de gestação, se eu não me engano, a criança já começa a perceber os sons. Eu creio que muito antes. Ela já começa a perceber aquilo ali é um ser vivo. Você já foi microscópico. João no ventre, ele simplesmente percebe a presença de Jesus no ventre de Maria, e ele no ventre de Isabel se agita. Ele fica tão agitado, e Isabel, percebendo que é o Espírito de Deus naquela criança, o Espírito de Deus atuando na vida daquela criança, ela fica possuída pelo Espírito Santo de Deus no ventre. O que nossos filhos ouviam no ventre? O que nossos filhos estão ouvindo no ventre? O que está sendo dito? O que está sendo falado? As crianças estão ouvindo no ventre. Então, João, por ouvir a voz de Deus, por estar cheio do Espírito de Deus, ele diz: importa que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Então,
precisamos ouvir a voz de Deus, só assim nos humilharemos, só assim não pensaremos de nós além do que convém, só assim nos abominaremos, nos arrependeremos de fato. Eu creio que muitas vezes nós nos arrependemos falsamente. Arrependimentos falsos. Não tem ação completa. Quando alguém se arrepende, a vida muda. As palavras mudam. O vocabulário muda. A mente muda. Você deseja mais conhecer a respeito de Deus. Você deseja desenvolver a salvação. E isso cada vez te humilha mais. E nós nos abaixamos cada vez mais. Quanto mais Jó percebeu que ele não era exclusividade. Jó pensou que só ele perdia filhos, só ele perdia recursos, só ele adoecia, e ele se autoconsiderava muito bom. Se você ler o capítulo 29 de Jó, dá uma olhadinha no capítulo 29. O capítulo 29 de Jó, você vai ler na sua casa, você vai constatar que Jó se colocava na pessoa do Espírito Santo. Se achava Deus. Só para que você tenha uma ideia, leia o último versículo comigo, 29 e 25. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem? Como quem? Consola os que pranteiam. Quem é o consolador? Você? Ou o Espírito de Deus que está sobre a tua vida? Percebe aqui? Percebeu o quanto Jó de fato precisava se abominar no pó? Ele estava se colocando no lugar de Deus. Ele estava tocando na glória do Espírito de Deus. O Consolador é o Espírito. No Evangelho de João, Jesus faz questão de dizer: eu vos enviarei um outro Consolador. Jesus é o consolo. Jesus era o consolo enquanto esteve aqui. E quando ele subiu, ele mandou, enviou o outro Consolador. Jó precisava se envergonhar, se abominar, porque ele estava pensando de si muito além do que convinha. E muitos de nós estamos assim. O pastor Fernando tem esse texto aqui em autoestima. Jeremias capítulo 6. Abra, por favor. Hoje nós estamos meditando, em um tema que é humilhar-se. E por isso nós estamos lendo alguns textos. Jeremias capítulo 6. Versículo 15. Diz assim. O versículo 14, isso aqui está relacionado a homens falsos que pregavam um tempo de tranquilidade quando não havia tranquilidade. Olha o que eles dizem. 6,14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Só um momento, levante sua cabeça. Nós fomos advertidos pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que se avoluma ao nosso redor, porque esse fogo está destinado a nos provar. Este fogo está destinado a nos avaliar no tempo difícil, no tempo duro. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de profundo fogo. Profundo exame, profunda avaliação. Estamos vivendo esse tempo. Um tempo duro. Nós não devemos estranhar esse fogo, mas achar também que o tempo que nós estamos vivendo está tudo maravilhoso é um pouco preocupante. Jesus falou: seja manso como a pomba e astuto como a serpente.
Se eu disser aqui para você, e profetizar aqui para você, paz, paz, quando não há paz, e falar para você que tudo vai dar certo, que tudo vai cooperar para o seu bem aqui nessa terra, tudo vai cooperar para o seu bem no sentido material, no sentido físico, muitas coisas, eu vou passar por cima da palavra de Deus, em muitas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Significa que até o tempo de guerra, e nós estamos no tempo de guerra, nós estamos numa guerra. Uma guerra onde armas não são utilizadas, não pelo menos as armas visíveis, mas muitas armas estão sendo utilizadas. Veja comigo, por favor, o versículo 15. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Só até aqui. Será que nós sabemos o que é envergonhar-se diante de Deus? As pessoas dizem assim, não, você está vivendo uma fé muito pequena. Você está deixando as coisas cegarem os teus olhos. Não, meus irmãos, eu tenho certeza, o pastor Fernando já falou isso aqui, fé não é otimismo. Otimismo muitas vezes é uma sensação humana, é um sentimento humano, é intuição. Eu não estou aqui para te falar da minha intuição, eu não estou aqui para te falar meus sonhos, os meus pensamentos, os meus caminhos, os meus planos. Não estou aqui para te falar isso. Fé não é otimismo, fé é a certeza de que Deus está conosco mesmo nos tempos de guerra, mesmo nos tempos de duros, mesmo quando o fogo ardente avoluma ao nosso redor. Isso é fé. É confiar em Deus e não nos homens. É a certeza de coisas que não se veem. Não é otimismo. Otimismo não tem nada a ver com fé. Não, tudo vai dar certo esse ano, meu irmão, pode ficar tranquilo, teu salário vai aumentar. Aí o irmão fica desempregado. Por quê? Porque essa palavra não veio de Deus, veio do meu coração. E a palavra que veio do meu coração faz os homens caírem. Porque nós estamos aqui diante da palavra. Se nós não estivermos diante da palavra de Deus, se não for a voz de Deus, nós jamais vamos enxergar quem somos. Jamais. Não vamos nos humilhar, não vamos pensar de nós baixando a bola, menos do que convém. Nós não vamos nos envergonhar. E aqui os homens nem sabiam mais o que era se envergonhar diante de Deus. Você se envergonha diante de Deus? Esse sentimento ainda atua na tua consciência. Porque se você recebe esse sentimento, se você se envergonha diante de Deus, sabe o que significa? Que o Espírito Santo está agindo. E você pode agradecer a Deus por isso. E dizer, Senhor, muito obrigado. Porque se eu estou me envergonhando, se eu me abomino, se eu consigo enxergar quem sou e a minha maldade, não é por mérito meu, é obra do Espírito. Olha o capítulo 8. Mais uma vez Jeremias. Jeremias 8, olha o que diz. Versículo 11. Curam superficialmente. Jeremias 8, 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe o que é envergonhar-se por isso. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. 2 vezes. 2 vezes. Se Deus 2 vezes fala a mesma coisa, tome nota. Tome nota. Há
um desejo hoje, parece que é uma coisa assim, quase que natural de todo homem, uma coisa natural de quase toda pessoa que lê a Bíblia, é nós nos compararmos com o personagem mais evidente na cena. Por exemplo, quando nós verificamos a passagem de Davi e Golias, com quem nós nos comparamos? E agora eu queria que você entendesse exatamente o que é se humilhar dentro da palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com o texto de Davi e Golias, com quem nós nos comparamos? Vamos lá. Com Davi? Com Saul? Com o exército de Saul, acovardado? Com os irmãos de Davi, acovardados? E olha que eram homens bem altos. Nós nos comparamos com Golias, com os filisteus. Com quem nós nos comparamos? Com a pedra. Não, eu sou aquela pedra. Eu sou um destruidor de gigantes. Eu faço o gigante cair. Meu irmão, 1 Samuel capítulo... Não abra, por favor, não abra. Não temos tempo. 1 Samuel capítulo 17. Anote, versículo 46. Quem derrubou o gigante não foi a pedra, não foi Davi, não foi a funda, foi o Senhor dos Exércitos. Quem você é nessa cena? Inimigo do povo de Deus? Porque quando a gente fala mal da igreja, mal do povo de Deus, nós estamos mais parecidos com quem? Com o povo acovardado ou com os filisteus? Nós não estamos parecidos com os filisteus? Estamos. Então, quando você orar, diz assim: Senhor, eu estou igual aos filisteus. Eu estou lutando contra o teu povo. Tem coragem de fazer isso? Porque isso é se humilhar diante de Deus. Senhor, eu estou igual ao exército de Saul. Ou então igual a Saul. Um rei poderoso, gigante. Você lembra que a armadura de Saul foi colocada em Davi? Você lembra o que aconteceu? A armadura ficou sambando. Saul falou: não vai dar. Senhor, estou igual ao exército de Saul, acovardado diante das pressões do inimigo. Eu estava pensando nesse texto e eu fiquei pensando assim, nessa passagem eu acho que eu sou a poeira debaixo das sandálias daqueles guerreiros. Nós somos pó. Um pó agraciado pelo favor de Deus, derrubando os gigantes bem diante dos nossos olhos. Isso é se humilhar diante de Deus. É colocar Jesus no trono e colocar a nossa vida no devido lugar. Pó. Na cena da crucificação, quem seríamos nós? Jesus? Os soldados romanos? Pilatos? Os discípulos que fugiram e abandonaram Jesus? Pedro, que nega Jesus? Judas, que traz Jesus e o vende por 30 moedas? Será que seríamos uma daquelas mulheres que estavam junto com Maria, chorando aos pés da cruz? Será que seríamos Anás, Caifás, homens do templo, mas que estão dispostos a acabar com Jesus? Será que nós somos José de Arimateia, Simão Sirineu, que carrega a cruz? Será que nós somos Nicodemos, que junto com José de Arimateia, mesmo não fazendo quando Jesus estava vivo, fizeram, pelo menos fizeram, quando Jesus morreu, embalsamaram o corpo de Jesus e o enterraram, e a Bíblia diz que ele foi enterrado com os ricos.
Quem somos nós? Barrabás? Quem somos nós? A gente às vezes pensa assim, eu sou uma daquelas mulheres, eu sou como Maria, eu sou como Maria Madalena, eu sou como uma daquelas mulheres que estavam ali, eu choraria, eu ficaria ali. Eu acho que muitas vezes nós estamos igual a Judas. Traímos Jesus. Às vezes nós estamos igual a Pedro, negando Jesus veementemente, com vigor. Pedro negou Jesus com veemência. 3 vezes. Diante de uma menina, Pedro disse, eu não conheço. Muitas vezes estamos assim. Quando o nosso testemunho diante dos homens é péssimo. Às vezes estamos como Pilatos. Nós não sabemos decidir se abraçamos a causa de Cristo ou se abraçamos a causa dos homens. Às vezes estamos como Pilatos. Eu penso mais uma vez, me colocando no lugar, assim como o primeiro capítulo lá, o primeiro versículo lá que nós lemos. Não pense de si além do que convém. Eu como pó, eu me colocaria ali no pó, aos pés da cruz. Pó pecador. Pó que matou Jesus. Pó que traiu Jesus. Pó que negou Jesus. Pó que não soube decidir por Jesus. Pó que vendeu Jesus. Muitas vezes nós estamos numa posição tão alta que a gente não consegue enxergar que nós somos apenas essa partícula de poeira que foi agraciada pelo sangue do Filho de Deus, que caiu sobre a partícula de poeira e nos garantiu a vitória naquele momento. Sou só partícula de poeira. Sou só a sujeira que o sangue do Cordeiro lavou. Nós não conseguimos muitas vezes nos colocar no texto bíblico. Nós só nos colocamos nos lugares altos. Nós só nos colocamos nas posições mais elevadas. Na maioria das vezes, por exemplo, Marta e Maria. Quem você escolheria? Não, graças a Deus eu sou uma Maria, mas está vivendo como Marta, rejeitando a presença de Deus. E Jesus falou: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Você anda agitada, preocupada com muitas coisas, dando prioridade, buscando as demais coisas e colocando o reino de Deus em segundo lugar, ou quem sabe, último lugar na sua vida. E uma coisa só te basta. Nós sempre nos colocamos na posição mais elevada. Gálatas, não precisa abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4. Anote, por favor. No capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: vocês, na plenitude do tempo, receberam dos céus aquele que nasceu de mulher, e ele fez com que vocês se tornassem co-herdeiros. Mas nós queremos ser os herdeiros. Se nós somos os herdeiros, estamos tomando o lugar de Jesus. Eu me contento em ser co-herdeiro. Eu não sou o plano de Deus, eu fui incluído no plano de Deus. Eu fui inserido no plano de Deus. Eu vi a vitória de Deus, eu sou o pó. Eu vi a vitória do sangue do Cordeiro naquele Calvário, e esse sangue caiu sobre a minha cabeça, e hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou o pó. Mas eu sou o Filho de Deus, e lá em Gálatas está escrito também que nós fomos recebidos por espírito de adoção. Eu não sou unigênito do Pai, eu sou criatura de Deus,
criado por Deus. Eu não tenho a mesma substância de Deus, eu não tenho a mesma glória de Deus, senão seria Deus. Então eu não sou nem o herdeiro, eu sou co-herdeiro. E eu não sou filho genuíno, unigênito, eu sou adotado. E isso me torna co-herdeiro com Cristo. A vitória é dele, eu só participo da vitória dele. Por graça, por amor, por dádiva. Isso é se humilhar. Meu irmão, você não é o ouro puro de Ofir. Não, Deus não tem um plano na sua vida. O plano de Deus estava todo em Jesus e você só recebeu as gotas de graça, de purificação, de perdão. E no sangue dele nós somos mais que vencedores. Mas quem venceu foi ele, quem fez tudo foi ele, a glória é dele, a igreja é dele, essa casa é dele, sua vida é dele. Meu irmão, nós somos o pó. Fique de pé.